Cometer o erro de visitar a casa da sua própria mãe antes do Natal valeu a uma nora um estalo estrondoso da sogra bem no meio do pátio. Mas em vez de chorar e aceitar a submissão, ela usou imediatamente uma arma afiada que obrigou toda a arrogante e rica família do marido a ajoelhar-se para implorar perdão. O que terá acontecido? O frio dos dias que antecedem o Natal em Portugal traz sempre às pessoas uma sensação indescritível de agitação. Este ano, as iluminações festivas brilham nas ruas de Lisboa, anunciando a chegada de mais uma quadra natalícia. O meu nome é Inês, sou auditora financeira com 6 anos de experiência na área. O meu trabalho diário consiste em lidar com números secos, relatórios financeiros complexos e regulamentos legais rigorosos. Talvez por isso, a minha personalidade se tenha moldado com perspicácia, meticulosidade e calma perante qualquer adversidade. Mas, por mais forte que eu seja, continuo a ser uma mulher de família, com os meus pontos fracos na alma, especialmente quando penso na minha mãe, que vive sozinha numa casa modesta na região de Évora, no Alentejo. O meu marido é o Tiago. Ele trabalha como funcionário de escritório numa empresa privada. Ao contrário da minha determinação, o Tiago é bastante dócil, acomodado e, por vezes, cobarde. Logo nos primeiros dias de casamento, percebi que o Tiago colocava sempre a opinião dos pais em primeiro lugar. Ele raramente ousava argumentar ou defender uma opinião pessoal perante a família. Mas, por amor e por acreditar que a mulher casada devia ser paciente e apaziguadora, aceitei tudo. Tentei sempre cumprir o meu dever de nora, desde preparar as refeições festivas até cuidar da casa dos sogros. No entanto, a mágoa do Natal do ano passado continuava a arder no meu coração. Nesse ano, a minha mãe apanhou uma gripe forte e ficou de cama na sua velha casa no Alentejo. A nossa família é pequena. O meu pai faleceu cedo e a minha irmã mais velha casou-se e foi viver para o Algarve, não conseguindo chegar a tempo. Pedi autorização aos meus sogros para ir ao Alentejo cuidar da minha mãe por uns dias. A minha sogra recusou categoricamente. Disse que a nora, na época de Natal, tinha de ficar em casa a tratar das refeições e a receber os convidados da família do marido, e que não havia caídas à terra natal enquanto a ceia de Natal ainda estivesse na mesa. O Tiago, nessa altura, limitou-se a baixar a cabeça, não ousando dizer uma única palavra em defesa da esposa. Durante todo o Natal daquele ano, enquanto cortava cebolas e arranjava os legumes na cozinha dos meus sogros, limpei as lágrimas às escondidas por ter pena da minha mãe, doente e sozinha, sem ninguém para a ajudar a preparar a consoada. Este ano, decidi que não deixaria a tragédia repetir-se. Um mês antes do Natal, sentei-me a conversar seriamente com o Tiago. Expressei claramente a minha vontade. Disse-lhe que este ano queria ir visitar a minha mãe primeiro, limpar a casa e jantar com ela antes da véspera de Natal. Depois, voltaríamos a Lisboa para tratar de todas as obrigações natalícias com a família dele. Usei palavras suaves, mas firmes para o convencer. Inicialmente, o Tiago hesitou, temendo a reação da mãe. Mas perante os meus argumentos justos e a minha determinação, aliados ao remorso que ele sentia pelo ano anterior, o Tiago assentiu. Ele prometeu falar com os pais para pedir que fôssemos ao Alentejo mais cedo. Para preparar a ida à casa dos meus sogros, após regressar do Alentejo, dediquei muito esforço. Não queria dar motivos para que me acusassem de falta de atenção. Do meu subsídio de Natal da empresa, tirei uma grande quantia para fazer compras. Fui pessoalmente escolher o cabaz de Natal mais luxuoso numa loja gourmet. O cabaz tinha as melhores garrafas de vinho do Porto, chocolates finos, queijos artesanais e azeite premium. Não me fiquei por aqui e encomendei ainda uma caixa muito cara de trufas negras de primeira qualidade para fortalecer a saúde da minha sogra. Pensei para comigo que, se eu agisse com sinceridade e educação, os mais velhos iriam compreender e abrir o coração. No dia 23 de dezembro, eu e o meu marido conduzimos até Évora. Ao ver a minha mãe saudável, com um sorriso radiante a receber-nos à porta, senti uma paz inexplicável. Lancei-me nas limpezas, fiz rabanadas, fui ao mercado comprar flores e enfeitei o pequeno pinheiro na sala. O jantar correu de forma acolhedora. A minha mãe serviu fatias de lombo assado ao genro
e aconselhou-nos a ter paciência e amor um pelo outro. Não se esqueceu de nos apressar para voltarmos cedo a Lisboa, para que os sogros não ficassem à espera. As palavras dela transbordavam amor e sabedoria. Na manhã do dia 24, véspera de Natal, depois de trocarmos umas pequenas lembranças com a minha mãe, metemos as malas no carro para regressar a Lisboa. Durante a viagem, eu estava bastante feliz e relaxada. Fui planeando mentalmente os dias seguintes. Na manhã do dia 25, faria o almoço para os tios do meu marido. No dia 26, visitaríamos os familiares mais distantes. Acreditava que, com o cabaz farto e as trufas caras no banco de trás, e por ter cumprido perfeitamente as responsabilidades com ambas as famílias, este seria um Natal pacífico. O Tiago ia ao meu lado, com as mãos no volante, a trautear melodias natalícias. Tudo parecia perfeito, um quadro de felicidade familiar que eu tinha desenhado com anos de paciência e sacrifício. Eu não fazia ideia da tempestade que me aguardava atrás do familiar portão verde de ferro da casa dos meus sogros. O nosso carro parou em frente à luxuosa moradia, situada num bairro nobre da zona do Restelo, em Lisboa. A família do meu marido tem posses. Os meus sogros são donos de uma fila de lojas comerciais na rua principal e de um prédio nas traseiras com mais de 20 quartos arrendados a estudantes universitários. Essa riqueza sempre foi o motivo de orgulho e a arma que a minha sogra usava para se afirmar perante os vizinhos e, especialmente, perante a nora vinda de uma região rural como eu. O Tiago saiu do carro, abriu a bagageira e pegou nas malas. Eu segurei cuidadosamente no cabaz de Natal e na caixa de trufas, alisando o meu elegante vestido de seda para que ficasse impecável. A atmosfera festiva estava em todo o lado. A música de Natal ouvia-se das casas vizinhas. O cheiro a castanhas assadas e lareira pairava no ar. Sorri e respirei fundo, prometendo a mim mesma manter a atitude mais simpática no início destas festas. O portão de ferro abriu-se, revelando o pátio de calçada portuguesa, meticulosamente varrido. A um canto, estava um lindo pinheiro iluminado e um vaso com azevinho. Mas, em total contraste com aquele cenário brilhante de Natal, a minha sogra estava parada no meio do pátio, com as mãos atrás das costas. O seu rosto estava vermelho de fúria, as sobrancelhas unidas e o olhar cortante fixo em mim, como se quisesse devorar-me viva. O ambiente ficou pesado, sufocante. A intuição disse-me que algo estava mal, mas tentei manter a calma e dei um passo em frente com um sorriso. Olá, minha sogra. Desejo-vos um Feliz Natal, com muita saúde e alegria. Falei com uma voz suave, levantando o cabaz com as duas mãos para lhe entregar. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, a minha sogra desferiu um movimento súbito e deu uma pancada forte, fazendo o cabaz cair. Ela atirou-se a mim com uma velocidade que eu não esperava, de uma mulher com mais de 60 anos. A mão rude dela enfiou-se no meu cabelo bem penteado, agarrou um grande tufo e puxou-o violentamente para trás. Senti uma dor terrível no couro cabeludo. No segundo seguinte, ouviu-se um estalo seco. Ela desferiu uma bofetada estrondosa com toda a sua força na minha face esquerda. O golpe foi tão forte que, somado ao puxão de cabelo, me fez perder completamente o equilíbrio. Caí desamparada no chão duro de pedra. Os meus joelhos bateram com força, causando uma dor aguda. O meu lábio bateu nos dentes e o sabor férreo a sangue fresco espalhou-se de imediato pela minha boca. A caixa de trufas saltou-me das mãos e bateu num vaso, ficando amolgada. Fiquei tonta, com um zumbido nos ouvidos. Mas através desse zumbido, ouvia perfeitamente a voz estridente e venenosa da minha sogra a gritar: "Fizeste uma bela figura. És nora nesta casa e atreves-te a ir à terra da tua família antes de vires para aqui? Desrespeitas esta casa, desrespeitas as nossas tradições. És uma nora malcriada, sem educação. Quem te deu autorização para ires? Eu concordei por acaso? Hoje vou ensinar-te as regras desta família." Tudo aconteceu tão depressa e de forma tão brutal que o meu cérebro paralisou por alguns segundos. Fiquei ali sentada no chão frio de pedra, com uma mão a cobrir a face inchada e a arder, e a outra apoiada no chão. A humilhação subiu-me à garganta. Em todos estes anos como esposa e nora, nunca lhe faltei ao respeito. Até trabalhei de graça para esta família. Todos os meses,
Depois das minhas extenuantes horas na empresa de auditoria, tinha de ficar acordada até a meia-noite a calcular livros de contas, rendas, contas de água e luz das lojas e dos quartos de estudantes da minha sogra. Geria o fluxo de caixa da marcenaria do meu cunhado, organizando montanhas de faturas caóticas para que eles pudessem lucrar em paz. Fiz tudo com a dedicação de quem é da família, e em troca, apenas por um desejo simples de visitar a minha mãe doente no Natal, fui agredida e humilhada impiedosamente em plena luz do dia. O vento de inverno varreu o pátio, cortando a pele, mas não se comparava à frieza que se espalhava no meu interior. Levantei lentamente os olhos para a minha sogra. Ela continuava ali, furiosa como um animal selvagem, a apontar o dedo e a cuspir insultos. Ela achava que esbofetear a nora era um direito dela, uma forma de estabelecer autoridade absoluta nesta casa. Pensava que eu ia chorar, que me ia ajoelhar a pedir perdão, como das outras vezes em que escolhi a submissão para manter a paz. Mas ela estava enganada. O estalo de hoje não me assustou. Despertou o último pingo de dignidade que restava em mim. Foi a gota de água que levou consigo todo o respeito e afeto que eu tentara construir. Depois daquele estalo atordoante, olhei em volta à procura de um apoio. Procurei o homem que me tinha prometido proteger-me para o resto da vida. O Tiago estava a menos de 2 metros de mim, mas, meu Deus, a expressão dele fez o meu coração cair num abismo. O meu marido estava pálido, recuando alguns passos com medo de ser envolvido. Os seus braços caíam frouxos. Não correu para me ajudar a levantar. Não me protegeu da fúria da mãe. A sua boca balbuciou algumas palavras imperceptíveis, tentando apaziguar a mãe de forma fraca e cobarde. Tinha mais medo de aborrecer a mãe do que pena da esposa a sangrar da boca. Virei o olhar para o alpendre da casa. O meu sogro, o Sr. Carlos, estava encostado à porta de madeira. Tinha assistido a tudo desde o início. Viu a nora cair, viu a mulher agredir a nora. Mas ao encontrar o meu olhar, apenas estalou a língua alto, virou a cara para outro lado e fingiu admirar uma orquídea pendurada na varanda. A sua indiferença era uma aprovação tácita ao comportamento tirânico da mulher. O que mais me doeu foi a cunhada, a Marta. Tem a minha idade, já tem a sua própria família, mas tinha ido cedo visitar os pais na quadra natalícia. A Marta estava de mãos na cintura no terraço, a olhar para mim com um ar triunfante. Deu um sorriso sarcástico, lançando comentários cruéis, atirando lenha para a fogueira. Estás a ver, mãe? Eu bem te avisei. Ela acha que por ganhar bem não tem de respeitar a família do marido. Quando uma mulher se casa, a família do marido vem em primeiro lugar. A qualquer coisinha corre para a mãe dela, levou um estalo e foi bem feito. Tens de ser dura com ela, mãe. Senão, ela senta-se na cabeça de toda a gente. As palavras venenosas da Marta foram como facadas que destruíram a minha última esperança na palavra família, naquele lugar. Ao contrário da reação habitual das mulheres oprimidas de gritar e chorar, o meu coração estava frio como um bloco de gelo submerso. Não derramei uma única lágrima. Não porque fosse forte e insensível, mas porque a minha indignação tinha atingido o limite, transformando-se numa calma assustadora. Percebi que toda a minha paciência ao longo dos anos tinha sido inútil. A minha dedicação era tida como um dado adquirido. A minha submissão era vista como fraqueza. Eles não me viam como uma filha, nem como um membro da família. Viam-me como um peão, alguém no fundo da hierarquia familiar para eles pisarem e satisfazerem o seu autoritarismo e arrogância. Usei as mãos para me apoiar no chão de pedra e levantei-me lentamente. As articulações doíam, mas esforcei-me por me manter firme. Limpei com a manga o sangue que escorria do canto da boca, sacudi metodicamente o pó e a terra do meu vestido. Baixei-me e apanhei a caixa de trufas amolgada, colocando-a cuidadosamente ao lado do cabaz que estava tombado no pátio. Ao ver o meu silêncio invulgar, a minha sogra hesitou um pouco, mas manteve a postura autoritária. Foi então que o Tiago se aproximou timidamente, agarrou-me na manga e sussurrou num tom de súplica: "Humilha-te e pede desculpa à minha mãe. Pede perdão de uma vez para acabar com isto e vamos para dentro. Vá lá, é véspera de Natal. Não deixes que os vizinhos se riam de nós." Sacudi com força a mão do Tiago de cima de mim.
O meu olhar para ele já não tinha a doçura e o respeito de uma esposa, apenas desprezo e pena. Um homem que não tem a coragem de proteger a esposa da violência irracional da família, que cobardemente obriga a mulher a ajoelhar-se em submissão, não merece o meu amor por mais um segundo. Tu não tens de me ensinar a ser pessoa. Pedir desculpa? Quem tem de pedir desculpa não sou eu. Falei pausadamente. O volume não era alto, mas era afiado como uma faca. Todos no pátio ficaram perplexos. Não me dei ao trabalho de olhar para mais ninguém naquela família assustadora. Virei costas, deixando o caro cabaz de Natal no meio do pátio, e dei passos largos e decididos em direção ao portão. O vento frio batia-me no rosto, mas a minha mente estava incrivelmente lúcida. Vais para onde? Se passares daquele portão, nunca mais voltes a pôr cá os pés. Gritou a minha sogra atrás de mim. Não olhei para trás. Não respondi, continuei em direção à rua. Tirei o telemóvel e chamei um táxi que estava estacionado ali perto. O carro arrancou, deixando para trás a luxuosa, mas fria casa, desprovida de humanidade. Sentada no banco de trás, levantei a roupa para inspecionar os ferimentos e peguei no telemóvel. A primeira coisa que fiz foi abrir a câmara e fotografar o meu rosto inchado e vermelho, o corte a sangrar no lábio e as nódoas negras nos joelhos. Disse a mim mesma que esta batalha estava apenas a começar. O que eles semearam hoje, eu devolveria com a lei e a precisão de uma auditora financeira para restaurar a justiça. Chegara a hora de tirar da gaveta o dossiê confidencial. Esta viagem não era uma fuga, mas um passo atrás para preparar a grande tempestade que iria desabar sobre a família deles. O táxi deslizou suavemente pelas ruas vazias de Lisboa na manhã de véspera de Natal. Por todo o lado havia decorações e as famílias reuniam-se em casas quentes. Só eu carregava uma humilhação indescritível. O taxista olhou para mim pelo espelho retrovisor, com um olhar de preocupação ao ver a minha face vermelha e o sangue seco no canto da boca, mas teve o tato de não perguntar nada. Encostei a cabeça ao vidro, deixando as memórias dolorosas virem à tona como ondas ocultas. Em 6 anos de casamento, nunca tinha ofendido os meus sogros com uma única palavra, mas para ela eu seria sempre uma estranha, ou melhor, uma ferramenta para a família usar e explorar. Lembrei-me das noites no final do mês, quando, depois de me esgotar na empresa de auditoria, chegava à casa e antes mesmo de conseguir comer um prato de comida quente, a minha sogra atirava um monte de faturas e recibos para cima da mesa. Obrigava-me a calcular ao cêntimo a água, a luz e as despesas de mais de 20 quartos arrendados. Eu ficava a teclar no computador, a verificar todos os números para ela até de madrugada. Se algum inquilino se atrasasse a pagar, ela insultava-me, culpando-me por não saber gerir as contas ou não saber cobrar as dívidas por ela. Ela orgulhava-se sempre perante os vizinhos de que a família tinha um patrimônio milionário e rendimentos avultados todos os meses. Mas por trás dessa fachada havia todo um sistema de fraude que ela me obrigava a arrumar. Trabalhei de graça, sem nunca receber um cêntimo, nem sequer uma palavra de agradecimento, e em troca, apenas por ter pena da minha mãe doente no Natal, fui espancada e insultada no pátio como uma criminosa. A dor física daquele estalo matinal não se comparava ao colapso da minha alma. A minha face continuava a arder, cada batimento cardíaco sob a pele lembrava-me da minha estúpida submissão durante todos estes anos. O carro parou em frente ao prédio onde eu e o Tiago vivíamos. Paguei a corrida, levantei a gola do casaco para esconder metade do rosto e apressei-me para o elevador. Chegada ao apartamento, o silêncio era total. Tranquei a porta e atirei o casaco para o sofá. A primeira coisa que fiz não foi sentar-me a chorar ou ligar às amigas a lamentar-me. A mente de uma auditora mudou imediatamente para o modo de análise e recolha de provas. Fui à casa de banho. Acendi todas as luzes para ficar bem claro. Diante do espelho, olhei atentamente para o meu estado miserável. Cabelo despenteado devido ao puxão. O vestido de seda caro estava sujo de terra. A minha face esquerda estava muito inchada, com as marcas dos dedos visíveis e o lábio rachado a sangrar. Puxando as calças para cima, vi perfeitamente os 2 joelhos esfolados e com hematomas, devido à força da queda na pedra. Tirei o telemóvel e fotografei meticulosamente cada ângulo dos ferimentos.
Fotografei o rosto inteiro, os detalhes do estalo, os joelhos magoados e a roupa suja. Depois, verifiquei os dados de localização e a hora nas fotos para garantir que teriam valor legal. Todas as imagens documentavam perfeitamente a brutalidade da família do meu marido. Após tirar as fotos, carreguei imediatamente todas as imagens para a minha conta segura na nuvem. Eu conhecia bem a lei penal portuguesa sobre o crime de ofensa à integridade física e violência doméstica. Estas imagens, combinadas com o relatório médico que pretendia pedir no dia seguinte, seriam a minha arma mais afiada para me proteger. Lavei a cara com água fria e desinfetei cuidadosamente as feridas com soro fisiológico. O líquido ardeu até aos ossos, mas cerrei os dentes e aguentei. Prometi a mim mesma que seria a última vez que estaria numa posição de fraqueza. A minha bondade tinha sido colocada no lugar errado, e agora era o momento de usar a razão para desmascarar aqueles que usavam o dinheiro e o poder para espezinhar a dignidade dos outros. Depois de tratar as feridas, fui para a sala e preparei um chá quente. O calor da chávena ajudou-me a acalmar. A minha mente estava agora extremamente clara. Lembrei-me dos papéis e dos contratos que eu tinha copiado em segredo ao longo dos anos. Nunca tive a intenção de os usar para chantagear ou prejudicar a família do meu marido. Guardei-os apenas por deformação profissional, a cautela de uma auditora ao lidar com dados não transparentes, para me proteger caso as autoridades fiscais investigassem no futuro. Mas hoje, esses mesmos documentos seriam a alavanca para inverter o jogo. Fui ao escritório e caminhei em direção a um armário de carvalho no canto. Tirei um molho de chaves escondido debaixo do fundo da gaveta superior. Inseri na fechadura da gaveta de baixo e rodei com força. Ouviu-se um clique. Puxei a gaveta. Lá dentro estava um cofre de metal com código. Marquei rapidamente a senha e abri a tampa. Lá dentro repousava um grosso dossiê cuidadosamente embrulhado, juntamente com 2 pens USB cheias de dados. Levei todos os documentos para a secretária, liguei o portátil e comecei a verificar cada secção. A primeira parte continha as provas de evasão fiscal nos arrendamentos da minha sogra. As lojas comerciais e os mais de 20 quartos rendiam-lhe lucros mensais de milhares de euros. Pelas regras da autoridade tributária, com esta faturação, ela teria de pagar IVA e IRS num valor considerável, mas a minha sogra era muito astuta, usava um esquema de contratos paralelos. Um tipo de contrato com um valor residual, de poucas centenas de euros por mês, submetido às finanças para pagar o imposto mínimo. O segundo tipo era o contrato real, não declarado, que indicava o verdadeiro valor, 10 vezes superior, assinado por ela e pelos inquilinos. Ela guardava esses contratos reais com muito cuidado, mas cometeu o erro de me dar a tarefa de verificar as contas e os pagamentos todos os meses. Usando os meus conhecimentos, tirei fotos e fotocopiei todos esses contratos, acompanhados dos cadernos de cobrança mensais, com a assinatura da própria sogra a confirmar a recepção do dinheiro. As discrepâncias eram claras como o dia. Ao longo de 6 anos, o valor do imposto que ela fugiu de pagar ao Estado atingia uma quantia astronômica, suficiente para configurar crime de fraude fiscal e levar a uma acusação criminal. A segunda parte dos documentos, não menos dramática, envolvia a marcenaria do meu cunhado, o marido da Marta. Esta empresa prestava serviços de carpintaria e remodelação para grandes obras, com faturação altíssima. Mas para fugir ao IRC e ao IVA, o meu cunhado não passava faturas. Em vez disso, pedia aos clientes que transferissem os pagamentos para a conta bancária pessoal da minha sogra, sob o disfarce de presentes a familiares ou pagamentos de dívidas pessoais. Depois, a minha sogra levantava o dinheiro ou transferia-o de volta para o genro. Ela achava que essa circulação de dinheiro era infalível e indetetável, mas esqueceu-se de que era eu quem lhe fazia as folhas de cálculo dos fluxos de caixa para distinguir o que era da marcenaria e o que era das rendas. Nesta penha USB estavam todos os extratos bancários dela, meticulosamente cruzados com os rascunhos de pagamento da marcenaria. Bastava que um inspetor de finanças ou da polícia judiciária olhasse para aquilo e veriam imediatamente o esquema de evasão e branqueamento de capitais entre os dois. Folheei cada página, olhando para os números que dançavam diante dos meus olhos. Tudo era claro,
provas irrefutáveis e incontestáveis. Eles, por terem dinheiro, desprezavam a minha família pobre e pisavam a minha autoestima. Agora eu usaria o mesmo dinheiro sujo de que tanto se orgulhavam para lhes dar uma lição sobre o respeito pela lei e pela moral humana. Guardei os documentos de novo no cofre de metal, tranquei-o e senti uma enorme determinação. Amanhã, a contagem decrescente desta bomba iria começar. O relógio marcava as 11 da noite. O som da fechadura a abrir ecoou. Eu estava na sala a ler um livro e fechei-o calmamente. O Tiago entrou em casa a cambalear, a cheirar a uísque e a comida das festas de Natal. Ao ver-me ali, parou por um segundo, com um ar ligeiramente culpado, mas logo recuperou a atitude irritada de alguém a quem a família tinha acabado de encher a cabeça com ideias machistas. O Tiago atirou as chaves para a mesa com estrondo, aproximou-se e falou com uma voz arrastada e embriagada. "O que é que estás a fazer aqui no meio da sala? Estava tudo tão bem, e de repente vais-te embora, e fazes a nossa família passar vergonha perante os vizinhos. Os meus pais estão furiosos." Continuei sentada no sofá, levantei a cabeça e olhei-o nos olhos. O hematoma na minha face era bem visível sob a luz da sala, mas ele não se deu ao trabalho de perguntar se me doía ou se a ferida era grave. Na cabeça dele, só havia irritação por eu ter afetado a imagem da família dele. "Não viste a tua mãe esbofetear-me e mandar-me ao chão no meio do pátio? O facto de me ter ido embora ainda ajudou a manter a dignidade daquela casa." Respondi friamente. O Tiago acenou com a mão e franziu a testa, justificando-se com os argumentos mais ridículos que alguma vez ouvi. "Ah, a minha mãe já é velha. As pessoas mais velhas são de sangue quente. É Natal. És a nora. Devias ter um pouco de paciência. Não custa nada. Foi só um estalo. Que mal tem para fazeres essa fita e ires embora? Amanhã mudas de roupa e vens comigo ajoelhar-te e pedir desculpa à minha mãe para acabar com o assunto. Despacha-te antes que ela fique mais irritada, que eu não te consigo defender." Soltei uma risada fria e amarga. Um estalo que aniquila a dignidade humana era considerado por ele algo pequeno, apenas um nervosismo normal de idosos. A cobardia do Tiago anulara completamente qualquer laço matrimonial. Ele preferia ver a mulher humilhada a ousar defender o que era correto. Não quis discutir mais com um bêbado irracional. Levantei-me, peguei num copo de água e fui direta para o quarto. Não fiz nada de mal para pedir desculpa. "Estás bêbado. Vai dormir para o sofá." Assim que falei, fechei a porta do quarto e rodei a chave, trancando-a com um clique. Lá fora, o Tiago bateu na porta algumas vezes, resmungou queixas incompreensíveis e acabou por cambalear para a sala, onde começou a ressonar. Nessa noite, adormeci com uma leveza invulgar, sem os pensamentos tortuosos do passado. Na manhã de Natal, dia 25 de dezembro, quando acordei e fiz o meu café, o telemóvel tocou. Olhando para o número conhecido no ecrã, percebi que era a minha sogra. Em vez de atender normalmente, ativei a gravação de chamadas e coloquei no altifalante. "Onde é que tu estás? Já é manhã de Natal e ainda não apareceste para ajudar com o almoço de família? Estás a tentar revoltar-te contra esta casa?" A voz estridente da minha sogra soou, áspera e ensurdecedora. Tomei um golo de café, mantendo a voz o mais plana possível. "A senhora expulsou-me de casa ontem. Bateu-me e deixou-me a cara inchada. Não me dá jeito ir para não dar nas vistas perante os vizinhos e manchar a reputação da nossa família." Sublinhei de propósito a agressão para que ela própria a confirmasse. Como previa, ela não negou e bateu no peito com orgulho. "Bati-te para te educar. Para seres nora nesta casa tens de saber o teu lugar. Não sejas atrevida. Digo-te uma coisa. Se até ao meio-dia não vieres pedir-me desculpa de joelhos, manda o Tiago assinar os papéis do divórcio. Esta casa não acolhe noras malcriadas como tu." Imediatamente, ouviu-se a voz da minha cunhada Marta a intrometer-se. Do outro lado da linha, o tom era ameaçador e desdenhoso. "Não te armes em fina. Achas que se deixares o meu irmão, consegues alguém melhor? Uma mulher divorciada só serve para viver na miséria. É melhor vires cá pedir desculpa à mãe, se não sais do tribunal de mãos a abanar." Sorri, deixando-as insultarem-me à vontade.
Todas as ofensas, ameaças, danos morais e coerção ao divórcio estavam a ser gravados de forma perfeitamente audível pelo meu telemóvel. Quando acabaram de falar, respondi apenas com uma frase curta e clara. Diga ao Tiago para ir preparando os papéis do divórcio. Eu assino. Quanto a pedir desculpa, não fiz nada de mal, por isso não peço. Adeus, sogra. Desliguei a chamada e guardei a gravação numa pasta separada com o nome Provas de Ameaça. O meu quebra-cabeças jurídico estava a compor-se. Elas achavam que aquelas ameaças baratas me fariam tremer de medo como de costume. Confiavam demasiado no poder do dinheiro e no seu sadismo autoritário. Mas não sabiam que cada palavra arrogante proferida iria selar o seu próprio destino na batalha legal que se avizinhava. Olhei para o relógio. Estava na hora de ir ao hospital buscar o relatório médico para o próximo passo decisivo. Apesar de ser manhã de Natal, apanhei um táxi para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A zona das urgências estava a funcionar normalmente. Dirigi-me à triagem e expliquei ao médico de serviço que tinha sido agredida, resultando em traumatismos na face e tecidos moles. O médico, já de meia idade, examinou-me cuidadosamente e registrou todos os pormenores no processo clínico. A mucosa interna do lábio tinha um corte de 2 centímetros, a face esquerda estava inchada e apresentava hematomas extensos devido ao forte impacto. Os 2 joelhos estavam severamente esfolados e com grandes nódoas negras pelo embate numa superfície dura. Após fazerem os exames necessários para despistar fraturas ou traumatismos cranianos, solicitei que me dessem o relatório médico oficial. Aquele papel timbrado com o carimbo do hospital era o primeiro documento legal a confirmar a brutalidade que sofri. Com o papel na mão, liguei ao Nuno. O Dr. Nuno era um colega mais velho do tempo da faculdade, que atualmente era sócio num conhecido escritório de advogados na capital. Ouvindo a gravidade na minha voz, aceitou encontrar-se comigo numa pastelaria que estava aberta naquele feriado, perto do hospital. Quando tirei o cachecol, o Nuno franziu as sobrancelhas. Os seus olhos mostravam choque e pena pela antiga colega. Não andei com rodeios e fui direta ao assunto. Coloquei o relatório médico em cima da mesa, acompanhado da pen USB, com os dados dos contratos de arrendamento, fluxos de caixa e a gravação da família do meu marido. Com o raciocínio claro de uma auditora, expus ao Nuno toda a situação, desde o conflito até as agressões, e todos os esquemas clássicos de evasão fiscal da minha sogra e do cunhado. O Nuno ouviu com atenção, passando os olhos pelos ficheiros no seu portátil. Quanto mais via, mais séria ficava a sua expressão. Garantiu-me que aqueles documentos tinham um peso legal tremendo. O processo de fuga aos impostos, com quantias daquela envergadura ao longo de 6 anos, reunia elementos suficientes para um processo criminal nas finanças e na polícia judiciária. O esquema de circulação de dinheiro da marcenaria também era prova clara de fraude ao IRC e ao IVA. Quanto à parte civil e criminal pessoal, o relatório médico, as fotos do local e a gravação da confissão da minha sogra constituíam uma base sólida para apresentar queixa por crime de ofensa à integridade física e difamação. Assinei a procuração, dando plenos poderes ao escritório do Nuno para tratar do caso. Pedi-lhe que redigisse e enviasse de imediato 2 processos. O primeiro, a denúncia por fraude fiscal diretamente à autoridade tributária e à polícia judiciária. O segundo, uma carta registrada com aviso de recessão enviada para as mãos da minha sogra, avisando-a das consequências criminais por violência doméstica e ofensa à integridade física. Ao delegar tudo no meu advogado de confiança, senti um peso enorme sair-me dos ombros. Nessa tarde, fiz as malas com algumas roupas e fui para a estação da Rede Expressos em 7 Rios para apanhar um autocarro de volta para Évora. Quando o autocarro parou, a luz da tarde já se estendia sobre as planícies alentejanas. Caminhei com a mala, imersa na paz da minha terra, onde a minha mãe me esperava. Ao ver-me chegar de repente na tarde de Natal, a minha mãe ficou muito surpreendida. Saiu da cozinha apressada, com as mãos ainda sujas de farinha. Quando entrei e tirei o cachecol, o sorriso dela desapareceu. Os seus olhos pararam na minha face escura e no lábio ainda com sangue seco. Não precisei de falar.
A intuição de mãe disse-lhe logo o que a filha tinha passado. Levou as mãos calejadas pela vida ao meu rosto. As lágrimas escorreram pelas suas rugas. Abraçou-me, a soluçar alto. Encostei a cabeça no ombro da minha mãe, sentindo o calor e o amor infinitos. Contei-lhe com calma tudo o que aconteceu no pátio dos meus sogros, sem esconder nenhum pormenor. Também lhe disse que decidira recorrer a um advogado e usar as provas de fraude fiscal daquela família. Tive medo de que ela se preocupasse ou usasse os conselhos antigos de paciência para salvar o casamento para me pedir para retirar a queixa. Mas enganei-me. A minha mãe limpou as lágrimas e o seu olhar mostrou uma determinação férrea. Disse-me, com uma voz firme: a minha filha casou-se para ser amada, não para servir de saco de pancada aos outros. Apoiava a minha decisão totalmente. Disse que preferia ver-me divorciada e a comermos sopa juntas na aldeia do que deixar que pessoas que se valem do dinheiro pisassem a nossa dignidade. Nessa noite, nos braços da minha mãe, tive o sono mais profundo e pacífico dos últimos 6 anos. Os feriados passaram rapidamente. Voltei a Lisboa para o primeiro dia de trabalho após a quadra festiva. O apartamento continuava vazio e frio como o deixei. As coisas do Tiago estavam atiradas no sofá, sinal de que nos últimos dias ele só vinha dormir para depois sair a beber com os amigos. Arrumei o meu quarto, marcando claramente as fronteiras. A partir de agora, o nosso casamento só existiria no papel. Nessa noite, o Tiago chegou à casa. Ao ver-me a teclar no computador, adotou uma postura triunfante. Puxou uma cadeira, sentou-se à minha frente, cruzou as pernas com o ar de um mestre a conceder perdão. Ele insistia que a minha ida para o Alentejo nos últimos dias tinha sido uma birra de criança. Na mente curta dele, uma mulher de província nunca ousaria abandonar a fortuna da família dele. O facto de ter voltado ao apartamento era a prova de que eu tinha tido medo e aceitado submeter-me. O Tiago pigarreou e começou a dar conselhos com um tom de superioridade. Disse que os pais estavam furiosos, que a Marta também estava indignada, mas que ele, como marido, tinha dito umas palavras a meu favor e que os pais, na sua magnanimidade, tinham decidido perdoar. Bastava que no próximo domingo eu comprasse um cesto de frutas, fosse com ele à casa dos pais e pedisse desculpa à minha sogra com sinceridade para que tudo se resolvesse. Ele frisou que esta era a última oportunidade que a família me dava e que eu devia aproveitá-la para manter o lar. Ouvi o Tiago falar do início ao fim sem o interromper. Olhando para o rosto convencido do homem a quem um dia chamei marido, apenas senti um vazio enorme e pena. Ele não fazia a mínima ideia do que estava prestes a cair sobre a família dele. A ilusão do poder do dinheiro estava tão enraizada, fechei o computador e olhei-o nos olhos, com um sorriso fraco. Respondi-lhe num tom calmo, sem revelar nenhuma emoção. Disse-lhe: no próximo domingo tenho uma viagem de trabalho. Não posso ir à casa dos teus pais. Pedir desculpa é impensável, e se os teus pais quiserem que escrevas os papéis do divórcio, força, eu assino de imediato. Depois de falar, levantei-me, entrei no quarto, tranquei a porta e deixei o Tiago estupefacto na sala. Ouvi-o resmungar irritado, mas aquilo já não tinha qualquer poder sobre a minha mente. Nos dias seguintes, o meu ritmo de vida voltou ao frenesim de uma auditora financeira. Na empresa, processava montanhas de relatórios financeiros e encerramentos de ano para os clientes. O trabalho intenso exigia total concentração, ajudando-me a esquecer os problemas familiares. Como o hematoma na cara estava a desaparecer, bastou-me usar corretor para poder comunicar com os clientes com confiança. Nenhum colega reparou no grande abalo que a minha vida sofrera. Do outro lado das trincheiras, nos meus sogros, também se mantinha um silêncio aterrador. Não houve mais chamadas ameaçadoras. Pelas conversas indiretas e irritadas do Tiago à noite, percebi que a minha sogra estava muito orgulhosa de si própria. Tinha a certeza de que eu estava a tremer de medo, sofrendo a punição do isolamento. Ela queria usar a frieza para me forçar a aparecer e implorar perdão. Aquele silêncio parecia o ar abafado antes de um furacão de categoria máxima. Tudo parecia calmo, mas só eu e o advogado sabíamos que a bomba-relógio estava a fazer tic-tac. Os processos já estavam nas secretárias das autoridades. As cartas registradas já seguiam pelo CTT. Escolhi agir com normalidade,
viver bem, comer bem e usar a minha calma absoluta para combater a arrogância extrema deles. Nesta guerra psicológica, quem perdesse a calma primeiro, perdia tudo, e eu sabia que o orgulho deles ia ser estilhaçado. No 10º dia de trabalho após o Natal, enquanto validava dados fiscais de uma empresa, o ecrã do telemóvel não parava de acender. O nome do Tiago piscava ininterruptamente, com dezenas de chamadas não atendidas. Desliguei o som e continuei a folha de Excel. A 15ª chamada, adivinhando que a bomba tinha finalmente explodido, peguei lentamente no telemóvel e fui para um corredor vazio do escritório. Ao atender, a voz ofegante e histérica do Tiago ecoou na linha. Onde é que tu estás? Vem para casa imediatamente. Aconteceu um desastre. Os meus pais estão a enlouquecer. Vem já, por favor. A voz dele tremia, e ao fundo ouvia-se o barulho de mesas a serem esmurradas e os gritos estridentes da minha sogra. Aquele caos estava exatamente dentro do argumento que eu tinha previsto. Encostei-me ao vidro do edifício, olhando para o trânsito lá embaixo, e respondi com frieza. Estou a trabalhar. Se tens algo a dizer, fala por telefone. Não tenho tempo para ir aí. O Tiago misturava as palavras. Precisou de vários minutos para explicar tudo. Nessa manhã, o carteiro do CTT entregou 3 cartas registradas na casa dos meus sogros. O meu sogro assinou a recepção. Quando abriram as cartas, foi como se tivessem sido atingidos por um raio. O primeiro documento era uma notificação da autoridade tributária a intimar a minha sogra por fraude nas declarações de rendas de imóveis. Vinha acompanhado do levantamento das diferenças entre os contratos verdadeiros e os entregues nas finanças ao longo de 6 anos. A coima por evasão, juros de mora e sanções elevava-se a 35 mil euros. A notificação indicava que, caso não justificasse e pagasse de imediato, o processo passaria para a polícia judiciária. O segundo papel era uma convocatória da inspeção das finanças para a marcenaria do meu cunhado. Exigiam todas as faturas e justificações sobre as transferências diretas de clientes para a conta pessoal da minha sogra. A marcenaria enfrentava o congelamento de contas bancárias e a suspensão da atividade. E a terceira carta, a que mais destruiu a minha sogra, foi o aviso legal do escritório do advogado Nuno. Incluía a cópia do relatório médico do Hospital de Santa Maria, fotos e a transcrição da chamada onde ela me ameaçava. Exigia uma indemnização por danos morais e físicos. Se no prazo de 15 dias não houvesse reparação, o escritório avançaria com um processo criminal por crime de ofensa à integridade física. O Tiago gritava ao telemóvel, questionando-me com absoluto desespero. Foste tu, não foste? Eras tu que guardavas os ficheiros dos impostos. Só tu tinhas os originais. Como é que pudeste ser tão cruel com a família do teu marido? Onde é que a minha mãe vai arranjar 35 mil euros? E a empresa do meu cunhado? Queres destruir a família inteira? Eu ri-me em voz alta. Uma risada que libertou toda a repressão daqueles anos. Cruel? Pergunta à tua mãe se... Quando me puxou o cabelo e esbofeteou minha cara no meio do pátio, na véspera de Natal, pensou nos laços entre sogra e nora. Quando ficaste a um canto a ver-me ser agredida, pensaste no casamento? Eu só cumpri o meu dever de cidadã, denunciar o crime de evasão fiscal. A carta do advogado é para me restituir a dignidade. Falei com as sílabas bem marcadas, como pregos na mente do Tiago. Vocês usam o dinheiro para desprezar a lei, desprezaram a minha família por ser humilde e pisaram o meu trabalho e honra. Agora vieram as consequências do desprezo pela lei. Diz aos teus pais para prepararem o dinheiro da coima, senão a polícia vai buscar. Luz a casa e os vizinhos vão ver a vergonha. Não me voltes a ligar. Desliguei a chamada e bloqueei logo o número. Respirei fundo. A bomba tinha destruído totalmente a fachada arrogante daquela família. O julgamento da lei ia agora começar a sério. Nessa tarde, ao passar o cartão para abrir a porta do apartamento, vi o Tiago sentado no chão do corredor. Ainda vestia as roupas de escritório, amarrotadas, o cabelo desgrenhado, e o rosto estava abatido, envelhecido 10 anos. Ao ver-me, levantou-se rapidamente. Os olhos estavam vermelhos e inchados, revelando um choque psicológico gigante. Sem que eu pudesse reagir,
Aquele homem que sempre valorizou a imagem caiu de joelhos no chão frio de mármore mesmo à minha frente. Juntou as mãos e, com uma voz rouca, implorou num desespero extremo. Admitiu que a família errou, que a mãe tinha errado totalmente ao maltratar-me. Suplicou-me que salvasse a marcenaria do cunhado e o patrimônio dos pais. Prometeu fazer o que eu quisesse desde que eu retirasse as queixas e os pedidos de congelamento de bens. Fiquei a olhar para ele ajoelhado, sem um pingo de pena, apenas uma tristeza profunda pela palavra casamento. Foi preciso que o patrimônio e a liberdade fossem ameaçados para ele se rebaixar a admitir o erro. Mandei-o friamente levantar-se. Disse-lhe que aquilo não se resolvia com lágrimas cobardes no corredor do prédio. Entrei em casa, pousei a mala e tirei a pasta com as cópias do dossiê fiscal e das provas de agressão. Ordenei ao Tiago que me conduzisse de volta à casa no Restelo. Tinha chegado à altura de encarar as pessoas que me pisaram. O portão verde abriu-se, mas já não existia a atitude altiva habitual. A casa enorme estava coberta por uma atmosfera sombria. Entrei na sala e vi o meu sogro cabisbaixo no sofá, com cinza de cigarro espalhada à volta do cinzeiro. A minha sogra estava num canto, de cabelo despenteado e olhar vazio para a parede. Ao ver-me entrar, estremeceu, com um brilho de ódio que logo baixou por causa do medo. Caminhei serenamente. Puxei um cadeirão e sentei-me em frente aos dois. Abri a pasta, tirei os maços de documentos e atirei-os para cima da mesa de vidro. O som seco ecoou no silêncio da sala, fazendo os dois sobressaltarem-se. Comecei a falar, com a voz clara, articulada e férrea. Apontei para o primeiro monte. Esta é a folha de comparação entre os rendimentos reais e os declarados nas finanças, que compilei durante 6 anos. Expliquei-lhes que a coima de 35 mil euros era apenas o início. Se a polícia judiciária abrisse o inquérito-crime, congelariam todas as contas bancárias, selariam as lojas e os quartos de estudantes para a investigação. O crime de fraude fiscal e contratos fictícios dava pena de prisão, e a reputação deles perante os vizinhos iria desabar. Passei para o segundo monte, da marcenaria. Desmascarei o circuito de dinheiro ilícito. O uso da conta pessoal da sogra para ocultar rendimentos de uma empresa era a jogada mais estúpida que poderiam ter feito. A autoridade tributária já tinha todos os extratos bancários cruzados com a contabilidade da empresa. O sustento da Marta estava prestes a ser encerrado. Por fim, coloquei em cima da mesa o relatório médico e as fotos do meu rosto ensanguentado e inchado. Olhei a minha sogra nos olhos e declarei alto e bom som que o processo criminal por agressão não era pelo dinheiro. Era para lhe mostrar que a lei não perdoa a violência doméstica e não permite que os que se acham acima de tudo tratem a dignidade dos outros como lixo. A minha sogra ouviu a tremer. Começou a chorar alto, escondendo o rosto, perdendo toda a arrogância da véspera de Natal. O meu sogro segurava a cabeça, suspirando fundo, totalmente derrotado pela força inegável das provas. Foi então que o Tiago avançou. Pela primeira vez desde que éramos casados, endireitou as costas, com o peito a arfar. Virou-se para a mãe e falou alto. Disse que todas as consequências de hoje eram fruto da ganância e da arrogância tirânica dela. Culpou a mãe por ter desprezado a lei e por ter espancado a sua mulher sem motivo. O Tiago declarou que apoiava o meu recurso à justiça para me defender e exigiu que a mãe assumisse as responsabilidades, pagando as multas ao Estado e indemnizando-me. A rebelião inesperada do Tiago deixou os pais estupefactos, e eu soltei um pequeno sorriso irônico. Embora aquele despertar viesse tarde e fosse impulsionado pelo pânico de perder a riqueza, mostrava que a minha bomba tinha demolido a fortaleza de ignorância daquela família. Na manhã seguinte, vesti um fato de calças clássico e maquilhei-me ligeiramente para tapar o tom amarelado das feridas que estavam a sarar na face. Cheguei mais cedo ao trabalho e comecei a despachar papéis. Por volta das 10 EH, a recepcionista avisou-me que uma mulher chamada Marta estava a fazer escândalo no átrio, exigindo ver-me. Guardei os documentos e disse à recepcionista para a mandar para a pastelaria na base do edifício e que eu descia já. Quando cheguei, a Marta já estava sentada. Longe do ar trocista do Natal, hoje parecia deplorável. Tinha grandes olheiras, roupa amarrotada
e nenhum dos colares caros que costumava exibir. A empresa do marido estava à beira do colapso, e as discussões entre eles nos últimos dias deviam ter sido terríveis. Ainda assim, a sua arrogância não tinha desaparecido totalmente. Mal me sentei. A Marta bateu com a mão na mesa e, com voz aguda e ameaçadora, apontou-me o dedo. És uma mulher sem escrúpulos. Queres destruir a tua própria família. Culpou-me por levar o marido dela à ruína. A Marta declarou que se eu não fosse logo retirar a queixa nas finanças e na polícia, ia fazer um escândalo no meu escritório para que eu perdesse o emprego por ser uma nora ingrata, e que eu não voltaria a erguer a cabeça em Lisboa. Alguns clientes da pastelaria viraram-se. Curiosos, mantive-me com as costas direitas, as mãos cruzadas sobre a mesa, mantendo uma calma gélida até ela acabar as suas ameaças tóxicas. Depois, lentamente, tirei o telemóvel da mala, desbloqueei o ecrã e procurei uma pasta de áudios bem organizada. Disse a Marta que ela estava muito enganada quanto à sua posição atual. Quem tinha a faca e o queijo na mão não era ela, era eu. E para provar isso, reproduzi o áudio que tinha gravado na Páscoa do ano anterior. Nesse dia, ela estava em casa dos meus sogros. Eu estava na cozinha e ouvia-a falar ao telemóvel com uma amiga na sala. A voz da Marta saía do altifalante do meu telemóvel, nítida e extremamente ofensiva. Na gravação, ela usava termos insultuosos sobre a minha mãe, chamando a minha família camponeses ignorantes do Alentejo, parasitas que só queriam chupar o dinheiro da família de Lisboa. Dizia que a minha mãe era uma inútil que criou a filha para roubar os ricos. Essas difamações puras tinham me feito chorar em segredo na cozinha, mas eu gravara tudo. Ouvindo a sua própria voz, a Marta ficou pálida como papel, ficou de boca aberta, e a mão que apontava ficou paralisada no ar. Desliguei o áudio e encarei os olhos assustados dela. Expliquei-lhe, com voz pacata, que, segundo o Código Penal português, o crime de difamação e injúria, através da imputação de falsidades graves que ofendam a honra, especialmente contra uma idosa como a minha mãe, reunia provas mais do que suficientes para uma ação penal. Além disso, avisei-a de que o escândalo e as ameaças que ela acabara de fazer ali na pastelaria estavam a ser captados pelas câmaras de segurança e pelo meu telemóvel. Se eu entregasse mais essa queixa, não só pagaria multas severas, como arriscava-se a ir presa. Achas que podes resolver coisas legais com comportamentos de bandido? Se a empresa do teu marido é ilegal, a justiça trata disso. Eu fui só a testemunha. Se quiseres continuar o escândalo, eu chamo agora mesmo a PSP para tomar conta da ocorrência. Disse com um tom afiado e cortante que apagou o resto da arrogância da Marta. A Marta ficou com a cara verde e os lábios a tremer, incapaz de proferir uma palavra. Percebera que tinha pisado o rabo ao leão. A autoridade falsa que tentou impor foi esmagada pela lei. Sem se atrever a dizer mais nada, apanhou desajeitadamente a mala e correu em pânico para fora da pastelaria. Olhando para a fuga cobarde da minha cunhada, bebi calmamente um golo do meu chá de camomila e senti que a justiça estava a voltar aos seus lugares. Passou uma semana. O prazo para justificarem a fraude nas finanças e pagarem a coima de 35.000 euros estava a esgotar-se. Segundo o Tiago, a família do meu marido estava numa crise extrema. Pedir dinheiro emprestado à família alargada não deu resultado, porque ninguém queria envolver-se com a justiça, ainda por cima com a reputação dos pais agora manchada. A única opção que restava era vender à pressa uma pequena parte do terreno de um dos prédios comerciais para obter a liquidez. Aquela realidade dura caiu como um balde de água fria na arrogância deles, forçando-os a encarar os seus próprios erros. Nessa noite, por volta da meia-noite, eu estava quase a adormecer quando o telemóvel vibrou. Era o número do meu sogro. Hesitei um pouco e atendi. A linha ficou em silêncio uns segundos. Depois, ouviram-se os suspiros pesados do Sr. Carlos. Já não havia aquela indiferença fria de sempre, apenas a voz trêmula e cansada de um homem que passara os 60 anos. O meu sogro chorou. Aqueles soluços noturnos de um homem de idade deixaram-me ligeiramente confusa. Ele admitiu que estava errado. Disse que durante muitos anos permitiu que a esposa fizesse o que queria,
mandando em toda a gente. Estava arrependido de ter visto a nora a ser agredida sem intervir. Disse que o seu silêncio foi o maior crime e arrastou a família para o abismo. Não me pediu para retirar a queixa nas finanças, porque sabia que, ao quebrarem as regras, tinham de pagar as dívidas ao Estado. Pediu-me apenas que perdoasse a insensibilidade dele e a loucura da mulher, para que pudessem emendar o erro nos últimos anos de vida e não sofressem pena de prisão. Ouvi atentamente e com respeito, mas mantive a firmeza. Disse-lhe que tudo tinha ultrapassado o limite de um mero pedido de desculpas ao telemóvel. As feridas físicas saram, mas o dano na honra tem de ser reparado formalmente e com seriedade. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, recebi uma longa mensagem da minha sogra. Ao contrário dos insultos de antes, a mensagem era de total submissão. Ela chamou-me querida Inês, usando as palavras mais humildes para expressar o arrependimento. Admitiu que tinha ficado cega pelo dinheiro e que abusara de mim durante muito tempo. Falou sobre as noites sem dormir, o pânico de ser levada a tribunal. Suplicou por uma oportunidade de encontrar-se comigo presencialmente para pedir perdão e tentar compensar os erros. Ao ler aquelas linhas carregadas de medo no ecrã, percebi que a armadura de arrogância dela caíra completamente. Descobriu da pior maneira que a verdadeira força não residia em prédios e contas ocultas, mas sim no respeito e na lei. Ponderei calmamente o que fazer a seguir. O meu objetivo nunca foi empurrá-los para o abismo, nem enfiá-los na prisão. Fiz isto para restaurar a ordem, para exigir respeito por mim e pela família da minha mãe. Escrevi uma resposta curta e incisiva. Aceitei o encontro. Contudo, coloquei uma condição inegociável. O encontro não seria só entre mim e a família do marido. Exigi que convidassem oficialmente a minha mãe, vinda de Évora. Eles tinham insultado a minha mãe, roubado o meu direito de a apoiar. Portanto, o pedido de desculpa teria de ser feito diretamente à minha mãe. Enviei a mensagem e senti um enorme alívio. Estava tudo pronto para o julgamento final, onde a compaixão teria lugar após a erradicação total da arrogância e maldade. Nesse fim de semana, deixei o trabalho e conduzi até Évora para buscar a minha mãe e trazer L.A. para Lisboa. No caminho, a minha mente fervilhava com pensamentos. Não queria expor a minha mãe a cenários pesados, mas a presença dela era vital. Eles tinham nos pisado. Teriam de encarar de frente aquela humilde, mas orgulhosa, mulher alentejana para pedir perdão. Ao chegar a casa, a minha mãe já estava pronta. Vestia a sua melhor blusa bordô e o cabelo grisalho estava muito arranjado. Tinha o semblante preocupado, mas os olhos revelavam força. Na viagem para a capital, segurou-me sempre a mão, aconselhando-me a manter o equilíbrio e a não ser excessivamente vingativa. As palavras sábias da minha mãe foram sempre a minha bússola para a calma no meio do furacão. O carro parou frente à moradia no Restelo. Desta vez, o portão de ferro fora aberto bem cedo. Ao contrário da atitude nojenta do dia 24 de dezembro, quem nos esperava lá fora era o próprio Tiago, com as mãos cruzadas e uma postura reverente. O Tiago abriu a porta do carro, curvou-se, saudando a sogra, sem conseguir esconder o remorso e o medo no olhar. Entramos na sala de estar. O ambiente estava pesado, um silêncio em que só se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Os meus sogros já nos esperavam nos sofás de couro. Ao verem a minha sogra levantou-se logo, atrapalhada. O rosto dela estava desfigurado pelas noites sem dormir. Um cenário que nunca pensei presenciar aconteceu à minha frente. Os meus sogros, outrora orgulhosos da sua riqueza, baixaram a cabeça e imploraram perdão ali mesmo, no soalho brilhante. A minha sogra chorou convulsivamente. As lágrimas corriam no seu rosto enrugado. O meu sogro estava de cabeça caída e ombros a tremer. A voz da minha sogra saiu engasgada na enorme sala. Falando com profunda humildade, suplicou à minha mãe que perdoasse as ofensas e a loucura que tinham demonstrado. Confessou que estava cega pelo dinheiro, que se achava superior e que tinha pisado os laços humanos. Relatou, a chorar, o medo que sentia de ir para a cadeia, de perder tudo o que possuía por causa dos próprios erros e caprichos estúpidos. Jurou que, a partir daquele momento, ia tratar-me como filha de sangue,
sem se atrever a fazer a mínima exigência ou a olhar de lado para a minha origem. O meu sogro acrescentou, quase em soluços. Culpava-se por não ter gerido a mulher e por deixar a casa arruinada. O Tiago também estava ajoelhado e não parava de pedir perdão. A minha mãe ficou parada diante daquele cenário. Passou a vida inteira habituada ao trabalho e à paciência. Contudo, perante aquele arrependimento doloroso, o seu coração compassivo de mãe sobrepôs-se ao rancor. Lentamente, esticou as mãos calejadas para ajudar os meus sogros a porem-se de pé. A minha mãe falou-lhes com suavidade, mas firmeza. Disse que todos os pais querem a paz para os filhos. Quando entregou a filha em casamento, não procurava riqueza. Só queria que nos tratassem como seres humanos. Condenou diretamente o facto de a minha sogra me ter espancado, chamando a isso um ato contra as leis de Deus e dos homens. Mas disse também que ninguém bate na porta de quem se arrepende verdadeiramente. Por querer manter o lar da filha intacto e porque via um genuíno e doloroso arrependimento nos sogros da filha, aceitava o pedido de perdão. Ao ouvirem as palavras clementes da minha mãe, a família toda chorou como crianças salvas do perigo. Fiquei ao lado, respirei fundo e estabeleci os novos limites, bem claros. Exigi que a partir dali tudo se tratasse em igualdade. Eu não era uma criada que trabalha de borla nem um saco de boxe. Se houvesse o mínimo vislumbre de violência ou falta de respeito, seria a última vez, e o divórcio seguiria em frente, sem perdão. Todos acenaram a cabeça, concordando, e a postura indicava uma mudança na raiz daquela casa. A clemência da minha mãe salvou-os do abismo total. Mas a justiça penal e fiscal não chora. Os crimes que a minha sogra cometeu tinham consequências pelas quais devia pagar caro. O prazo para pagar os 35 mil euros à autoridade tributária terminava nesse dia. Sem conseguirem tanta liquidez de imediato e sob pressão dos bancos, tiveram de tomar a decisão de vender com um grande desconto uma fração do prédio aos antigos inquilinos para saldar as dívidas ao fisco. Para a minha sogra, desfazer-se dessa herança familiar foi o derradeiro golpe no ego. A propriedade era aquilo que a fazia sentir-se superior aos vizinhos e, de repente, estava a liquidar patrimônio desesperadamente. Com o recibo das finanças pago na mão, a minha sogra envelheceu drasticamente. Já não vestia roupas berrantes nem deitava olhares reprovadores aos vizinhos do bairro. A lição destruiu-lhe totalmente o pilar de arrogância. Tornou-se comedida, cumprimentando os vizinhos e pedindo licença ao passar. No bairro falavam sobre esta mudança, mas não sabiam o que causara tamanho choque. Só nós sabíamos que era a fatura a pagar por ignorar as leis. Quanto ao processo civil, mantendo a minha promessa e graças ao coração da minha mãe, dirigi-me com o Dr. Nuno à esquadra para retirar a queixa por ofensa à integridade física, impedindo assim a minha sogra de ir parar a um tribunal e apanhar pena de prisão ou trabalho comunitário. Contudo, obriguei-a a assinar um acordo de indemnização por danos físicos e morais no valor de 2.500 euros. No dia em que recebi o valor, transferi-o na totalidade, com a ajuda do meu advogado, para a APAVE, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Filo para demonstrar que nunca fiz isto pelo dinheiro. Foi uma punição pedagógica que a fará lembrar-se do respeito pela integridade da mulher a vida inteira. A maior surpresa para mim no meio disto tudo foi a mudança drástica do Tiago. A ameaça de ruína financeira esmagou-lhe a mentalidade de dependência. Percebeu que os pais não poderiam protegê-lo sempre e que o homem que não protege a sua família não é homem de verdade. O Tiago começou a mudar em pequenos hábitos diários, deixou de ir beber após o trabalho e parou de atirar roupa para o sofá. Chegava a casa e enfiava-se na cozinha, guiando-se por vídeos no YouTube. Passou de não saber cozer um ovo a fazer jantares razoáveis, arrumando a casa para quando eu chegava. Nos fins de semana não era preciso eu lembrar-lhe. Ele próprio tomava a iniciativa de conduzir até Évora para visitar a sogra. Levava ferramentas e passava o dia a limpar a horta da minha mãe ou a trocar lâmpadas, indo até ao mercado municipal escolher o melhor peixe para fazer o almoço. Ao ver o Tiago suado a varrer o quintal da minha mãe, senti uma paz inexplicável e o ressentimento começou a apagar-se, dando lugar à esperança de um novo recomeço
onde o amor brotava das falhas saradas. Um ano passou após a catástrofe que deflagrou naquele pátio de calçada portuguesa. O Natal bate à porta novamente, mas este ano traz ventos de paz, entendimento e respeito para a nossa família. Cumprindo o que tínhamos delineado, o Tiago e eu dividimos as festas de forma paritária. Visto que o ano passado a desgraça tinha acontecido com a família do marido, este ano passaríamos a véspera de Natal em Lisboa, e no dia seguinte de manhã partiríamos rumo ao Alentejo para estar com a minha mãe o resto dos feriados. Esta organização tornou a relação de todos tranquila e sem intrigas. No dia 24 de dezembro, o carro deslizou de novo pelas ruas do Restelo. Longe daquele ambiente bélico, estava muito relaxada. O portão abriu-se e o pátio parecia o mesmo. Havia o pinheiro, havia as iluminações. A minha sogra estava no alpendre e desceu logo a correr para ajudar a levar os sacos que trazia nas mãos. O sorriso era genuíno. Elogiou o facto de eu estar com uma blusa tão bonita, mandou-me sentar a beber um chá quente e ordenou-me expressamente que não levantasse um dedo. Entrando na cozinha, tudo estava perfeitamente composto para a ceia. O bacalhau com todos e os doces tradicionais enchiam as travessas. Mas o que me deu vontade de rir foi ver a minha sogra atar o avental ao Tiago, exigindo que ele cortasse as batatas e pusesse à mesa, enquanto ela me levava para a sala e se sentava a conversar pacatamente com o meu sogro, a descascar amêndoas e pinhões. Esta reviravolta provava que ela tinha aprendido a valorizar a nora e entendido que o bem da família reside no respeito partilhado. A minha cunhada, Marta, também estava lá com a sua família. Depois de o marido ser investigado pelas finanças e pagar enormes coimas, encerrou-se a torneira do esquema sujo de evasão fiscal. A Marta veio ter comigo com uma atitude muito humilde e não proferiu um único sarcasmo. Ofereceu-me doces conventuais e falou comigo sem aquela hostilidade de antes. Eu também não guardei mágoa, bebi chá com ela e perguntei pela família. O perdão e a correção construíam bases sólidas. Aliviada dos pesos matrimoniais, tive sucesso no emprego e ascendi a supervisora sênior de auditoria. O Tiago também amadureceu profissionalmente e pessoalmente, dividindo o peso das coisas comigo. Na noite da passagem de ano, quando os fogos de artifício pintaram de luzes os céus de Lisboa, o Tiago deu-me as mãos na varanda. O olhar estava banhado de gratidão. Sussurrou que me agradecia profundamente a coragem que me fez agitar as estruturas, curando a cegueira de toda a família dele e ajudando-o a ver o essencial. Encostei-me ao ombro dele a sorrir. Aquele litígio, cheio de números secos e parágrafos frios da lei, que tinha tudo para desmantelar vidas, foi, na verdade, a vacina que nos imunizou contra o preconceito e o autoritarismo. Um ano novo bate à porta, repleto de paz genuína e liberdade igualitária. Ao terminarmos esta tempestuosa história de Inês, ficam certamente no coração de todos nós algumas reflexões profundas sobre a dignidade. Talvez esta história nos mostre que a paciência e a dedicação de uma mulher têm de ser entregues a quem sabe retribuir, las e merecer, las. A mais profunda lição é o valor da igualdade nos relacionamentos familiares e a empatia de parte a parte. Por mais ricos ou pobres que sejamos, a dignidade não tem preço. O dinheiro e os bens podem colocar manjares caros numa mesa de Natal, mas jamais poderão comprar a verdadeira harmonia. O desrespeito pela lei e a obsessão pela autoridade afundam as pessoas. No entanto, lutar de forma firme, usando as armas da lei e da razão, não só liberta quem é oprimido, como ensina lições vitais aos que oprimem. Uma família apenas descobre o seu calor genuíno quando corta o autoritarismo e as calúnias, preferindo a escuta e o respeito mútuo. A felicidade não se constrói na subjugação forçada, mas sim pela partilha da vida com coração genuíno e atitudes de bondade diárias. Muito obrigado a todos vós por terem partilhado o vosso precioso tempo para ouvir o nosso relato. Desejamos-vos a todos muita saúde, paz e imensas felicidades nas vossas vidas.